Existem plantas que você planta uma única vez e elas te alimentam por décadas. Plantas que sobrevivem onde as culturas modernas morrem. Plantas que se multiplicam sozinhas, sem precisar de empresas de sementes, sem fertilizantes químicos, sem depender de absolutamente ninguém. E elas quase desapareceram do nosso conhecimento. Não porque falharam, mas porque funcionavam bem demais. Se você quer descobrir verdades esquecidas pela agricultura moderna, considere se inscrever. Cada vídeo aqui revela conhecimentos que tentaram apagar. Ative o sino para não perder nada. Imagine encontrar uma planta que cresce até 3 metros de altura, com flores douradas que seguem o sol. Mas o verdadeiro tesouro está invisível sob seus pés. Tubérculos que armazenam energia de forma única, usando inulina em vez de amido comum. Essa é a alcachofra de Jerusalém, conhecida pelos povos nativos americanos como Kajuk Penag, a raiz do sol. Os iroqueses tinham uma lenda. Ela nasceu como um presente sagrado, uma colheita que nunca deixaria de dar. E eles estavam certos. Você planta alguns tubérculos na primavera. No outono colhe dezenas. Mas aqui está o segredo ancestral. Você não colhe todos. Deixa fragmentos no solo. Esses pedaços criam uma rede subterrânea de rizomas. Em 2 anos, uma pequena horta pode alimentar uma comunidade inteira. A alcachofra de Jerusalém supera todos em condições piores com 0 investimento. Estudos confirmam. Ela produz 30.000 calorias por acre. Batatas produzem 20.000. Trigo produz apenas 4.000 em terras pobres. Então, por que não cultivamos isso? A resposta está na sua própria natureza. Esta planta é perene. Suas raízes sobrevivem ao inverno e renascem toda a primavera. Sem replantio, ela armazena energia como inulina, não como amido. Isso significa energia constante, sem picos de açúcar no sangue. Alimenta bactérias benéficas no intestino. Rica em potássio, mais que bananas, ferro, magnésio, vitaminas B, 60% de inulina, uma das fontes mais ricas do planeta. 100 gramas contém apenas 73 calorias, mas mantém você saciado por horas. Os povos nativos entendiam algo que esquecemos. As melhores plantas são aquelas que você planta uma vez e colhe para sempre. 1805. Lewis e Clark quase morrem de fome atravessando as Dakotas. Sacagawea os salva, encontrando depósitos de tubérculos armazenados por animais selvagens. A expedição inteira sobrevive. 1605. Samuel de Champlain é recebido pelos povos Algonquin com um banquete. Ele prova a raiz do sol e escreve em seu diário. Rivaliza com a melhor alcachofra da Europa. Primeira Guerra Mundial. 1916. A Alemanha está sob bloqueio. Milhares morrem de fome, mas alguns sobrevivem, encontrando estas plantas crescendo selvagens em campos abandonados. Elas não podiam ser confiscadas. Simplesmente estavam lá. Segunda Guerra Mundial. 1940 a 45. França ocupada. Os nazistas confiscam 80% da comida. Milhões de franceses sobrevivem comendo estes tubérculos que odiavam, mas que os mantiveram vivos quando nada mais restava. Holanda, inverno de 1944. O inverno da fome. 22.000 mortos. Famílias cavavam solo congelado com as mãos procurando tubérculos. Livros de receitas de emergência listavam plantas silvestres, e esta estava entre elas. Após a guerra, uma geração inteira se recusou a comê-la novamente. Avós franceses diziam, jamais encore, nunca mais. O vegetal que salvou milhões virou símbolo de sofrimento. Mas a verdade é mais profunda. Meados de 1800, a Europa se industrializa. Milhões migram para as cidades. Nas cidades você não cultiva, você compra comida. E comida que vende precisa ser bonita e uniforme, fácil de transportar, armazenável por meses. Lucrativa, a alcachofra de Jerusalém falhou em todos os testes do mercado. Era irregular e pesada. Estragava rapidamente. E o pior, era barata demais.
Ninguém ganhava dinheiro vendendo algo que as pessoas podiam cultivar eternamente sem comprar sementes. Um relatório agrícola britânico de 1847 disse tudo. Sua aparência rústica a torna inadequada para mercados urbanos. Recomenda-se substituição gradual pela batata. Inadequada para mercados. Não porque era inferior. Porque não gerava lucro contínuo. A batata era perfeita para o sistema. Uniforme, embalável, armazenável. Exigia replantio anual. Sementes vendidas todo ano. Precisava de infraestrutura corporativa. Gerava lucro em cada etapa. Governos subsidiaram batatas. Criaram infraestrutura. Ensinaram técnicas. A planta perene foi abandonada. Não porque falhou. Porque era independente demais. Você não pode patentear algo que cresce sozinho. Não pode controlar algo que se espalha sem permissão. Não pode lucrar com algo que alimenta sem custo. Hoje, 1 em cada 3 adultos é pré-diabético. Obesidade triplicou desde 1960. Insegurança alimentar afeta milhões, mesmo em nações ricas. Construímos um sistema que depende de combustíveis fósseis para transporte, fertilizantes químicos que destroem o solo, monoculturas vulneráveis a doenças, sementes controladas por corporações, refrigeração em todas as etapas, mudanças climáticas aceleram, secas intensificam, sistemas industriais sobrecarregam. As culturas das quais dependemos estão falhando. Trigo morre a 45 graus Celsius. Milho exige irrigação massiva. Batata é vulnerável a pragas. Mas esta planta foi feita para extremos. Sobrevive a 30 graus Celsius negativos. Tolera seca severa. Prospera em solos pobres. Rompe solos compactados com raízes profundas. Cura a terra em vez de destruí-la. Ela sempre foi a resposta. Nós esquecemos a pergunta certa. 1966. Frida Kaplan encontra tubérculos pegando poeira em Los Angeles. O nome estava matando o produto. Jerusalém Artichoke. Confuso, errado. Ela o renomeia para Sunchoke e registra o nome. Vendas aumentam 600%. Anos 1980. Chefes de São Francisco descobrem sabor de noz, doce, crocante cru, cremoso cozido. Sopas, purês, acompanhamentos assados aparecem em cardápios. Anos 2000. Defensores da permacultura o chamam de Santo Graal. Plante uma vez, colha para sempre. Hoje, cientistas estudam para terras marginais. Lugares onde mudança climática está destruindo culturas convencionais. Lugares secos, frios, pobres demais. E descobrem o que povos nativos sabiam há 1000 anos. Ela espera. Nascida no caos. Construída para extremos. O futuro já estava aqui. Quando sistemas industriais falharem, e vão falhar, esta planta estará pronta. Ela está pronta há 4 séculos. Mães holandesas cavaram solo congelado para alimentar crianças famintas. Famílias francesas sobreviveram à ocupação comendo tubérculos que odiavam. Nativos americanos a chamavam de presente sagrado. Os nomes mudam. A memória desaparece. Mas a planta nunca foi embora. Perene. Subterrânea. Esperando mãos dispostas a cavar. O que mais esconderam? A pergunta não é por que esconderam esta planta de você. A pergunta é, o que mais esconderam? Se você acredita que conhecimento ancestral nunca deveria ter sido apagado, inscreva-se. Existem centenas de segredos enterrados nas sombras da história. Vamos revelar cada um. Ative o sino. Compartilhe com quem precisa ver isso, porque cada compartilhamento é preservação. Cada like é um voto contra o esquecimento. O próximo cofre abrirá em breve. E o que está dentro mudará tudo o que você pensa sobre o passado.